Primeiro Crônicas não começa com um rei, uma batalha ou uma cidade. Começa com um nome, Adão. E a partir desse único nome, o livro abre diante do leitor uma linha de gerações que atravessa séculos de história até chegar ao povo de Israel. Nos capítulos 1 a 4 de 1 Crônicas, o cronista conduz a narrativa por meio das genealogias. À primeira vista, são longas sequências de nomes, mas o movimento do texto é preciso. Ele começa na origem da humanidade e vai estreitando o caminho até chegar às famílias que formarão Israel e especialmente a tribo de Judá. O capítulo 1 de 1 Crônicas começa diretamente. Adão, Sete, Enos, depois vem Cainã, Maalalel, Jarede, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Em poucas linhas, gerações inteiras passam diante dos olhos. O cronista não volta a contar as histórias de Gênesis. Ele apenas menciona os nomes, como se percorresse rapidamente uma estrada já conhecida. De Noé surgem Sem, Cam e Jafé. A genealogia então acompanha seus descendentes, mostrando a multiplicação das famílias e dos povos depois das primeiras gerações da humanidade. Entre tantos nomes, o texto começa a seguir uma direção cada vez mais definida. A linhagem de Sem conduz até Abraão, chamado inicialmente de Abrão. É nesse ponto que a história começa a se aproximar de Israel. Abraão aparece com seus filhos Isaque e Ismael. O texto registra os descendentes de Ismael, menciona os filhos que Abraão teve com Quetura e, em seguida, volta sua atenção para Isaque. De Isaque vem Esaú e Israel, o nome dado a Jacó. Esse movimento é importante porque o cronista não está tentando narrar novamente cada acontecimento de Gênesis. Ele está construindo uma linha histórica. Entre diversos povos e famílias, o texto acompanha progressivamente a linhagem da qual surgirá Israel. A genealogia funciona como uma espécie de mapa que mostra de onde esse povo veio. Antes de avançar para os filhos de Israel, o capítulo ainda apresenta os descendentes de Esaú, também chamado Edom, e os antigos chefes e reis de sua região. Só depois dessa grande visão das origens, o livro muda definitivamente seu foco. No capítulo 2 de 1 Crônicas, a câmera da narrativa se aproxima. Já não estamos acompanhando principalmente as nações ao redor. Agora aparecem os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Mas entre os 12 filhos, uma tribo começa a receber atenção especial: Judá. O texto entra na descendência de Judá através de seus filhos e de suas famílias. Entre esses nomes aparece Perez. A linhagem continua por Esrom, Rão, Aminadab, Naasson e Salmão. Então surge Boaz. Depois Obed. Depois Jessé. E entre os filhos de Jessé está Davi. O cronista chegou ao personagem que dominará grande parte do restante do livro, mas fez isso sem começar diretamente com ele. Antes de apresentar Davi como rei, 1 Crônicas o coloca dentro de uma longa sucessão de gerações. Davi não surge isolado. Ele aparece como parte da história de Judá e da história de Israel. A genealogia continua apresentando os filhos e descendentes de diferentes famílias de Judá. Nomes conhecidos se misturam a personagens sobre os quais a Bíblia oferece poucas informações. O objetivo não é transformar cada nome em uma nova história, mas mostrar a continuidade das famílias que compõem a tribo. No capítulo 3 de 1 Crônicas, o foco permanece ainda mais próximo da casa de Davi. O texto começa apresentando seus filhos nascidos em Hebrom e depois aqueles que nasceram em Jerusalém. Salomão aparece entre os descendentes de Davi e a linhagem continua através dos reis de Judá. A sucessão passa por nomes como Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Acasias, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon e Josias.
Em uma sequência compacta, o cronista percorre gerações da monarquia de Judá. Mais adiante, a genealogia atravessa a época do exílio babilônico e continua registrando descendentes depois dessa grande ruptura. Aqui está uma das razões pelas quais essas genealogias são tão importantes dentro do livro. Reinos poderiam cair, cidades poderiam ser destruídas e famílias poderiam ser dispersas, mas a linha histórica do povo não desaparecia. Os nomes preservavam a memória de pertencimento e continuidade. Primeiro Crônicas mostra que a história de Israel atravessou suas crises sem perder completamente a ligação com suas origens. A narrativa chega então ao capítulo 4 de Primeiro Crônicas e retorna às famílias de Judá. Novamente, aparecem diversos grupos, descendentes e localidades associados à tribo. No meio dessas genealogias, porém, o ritmo é interrompido por alguns versículos dedicados a um homem chamado Jabés. O texto afirma que ele foi mais ilustre do que seus irmãos e registra sua oração ao Deus de Israel. Jabés pede que Deus o abençoe, amplie suas fronteiras, esteja com ele e o preserve do mal. Então, o texto simplesmente declara que Deus concedeu aquilo que ele pediu. A genealogia continua. Esse breve episódio chama a atenção exatamente porque está cercado por nomes e famílias. O cronista não desenvolve uma longa história sobre Jabés. Registra apenas o suficiente para mostrar um homem que, dentro daquela geração, buscou o Deus de Israel. Depois disso, novas famílias de Judá são apresentadas e o capítulo também passa aos descendentes de Simeão. O texto mostra suas cidades, seus agrupamentos familiares e a expansão de alguns de seus descendentes em busca de território e pastagens. Ao terminar os primeiros 4 capítulos, ainda não vimos Davi assumir o trono, Jerusalém tornar-se o centro do reino ou a arca ser conduzida para a cidade. Mas o terreno já foi preparado. Primeiro Crônicas começou em Adão, passou por Noé, chegou a Abraão, seguiu por Isaque e Israel, apresentou seus filhos e concentrou progressivamente a atenção em Judá. Dentro de Judá apareceu a família de Jessé e dentro dela surgiu Davi. É assim que o cronista abre o livro. Antes de contar o que Davi fez, ele mostra de onde Davi veio. Antes de apresentar o reino, apresenta o povo. E antes de colocar Jerusalém no centro da narrativa, percorre as gerações que conduziram a história até aquele momento. Depois de conduzir a genealogia desde Adão até Judá e aproximar o leitor da linhagem de Davi, Primeiro Crônicas volta a abrir o campo de visão. A história não pertence a uma única família. Israel é formado por tribos distintas, por funções diferentes e por uma memória comum que precisa ser preservada. Nos capítulos 5 a 9 de Primeiro Crônicas, o cronista percorre outras partes da nação, mas faz isso de maneira seletiva. Ele apresenta famílias, territórios, responsabilidades e acontecimentos que ajudam a explicar como o povo estava organizado e, principalmente, como a adoração ocupava um lugar central nessa organização. O capítulo 5 começa com Rúben, o primogênito de Israel. Mas imediatamente o texto lembra que sua posição de primogenitura foi afetada por sua transgressão. Seus direitos foram relacionados aos filhos de José, enquanto Judá se tornou proeminente entre seus irmãos e dele veio aquele que exerceria a liderança. Essa observação curta é importante porque ajuda a entender a estrutura do livro. Rúben nasceu primeiro, mas a genealogia não é construída apenas pela ordem de nascimento. O cronista mostra que dentro da história de Israel, responsabilidades e posições foram sendo definidas conforme os acontecimentos registrados nas gerações anteriores. Isso ajuda a explicar por que Judá e depois a casa de Davi receberão tamanho destaque. O texto continua com as famílias de Rúben estabelecidas a leste do Jordão.
Em seguida, aparecem os descendentes de Gade e parte da tribo de Manassés, também estabelecidos naquela região. Há referências a conflitos contra povos vizinhos, mas o ponto principal do relato não está na violência. O cronista destaca que, em determinado momento, esses israelitas clamaram a Deus durante a luta e confiaram nele. O texto afirma que receberam auxílio porque depositaram nele sua confiança. Mas a história dessas tribos não termina apenas com vitórias. Mais adiante, 1 Crônicas registra que Ruben, Gade e parte de Manassés se tornaram infiéis ao Deus de seus pais e seguiram os deuses dos povos ao redor. Como consequência, foram levados para o exílio pelas potências que dominaram aquela região. A genealogia, portanto, não preserva apenas nomes. Ela preserva também memória espiritual. Algumas famílias são lembradas por sua organização, outras por momentos de confiança e outras carregam a marca das consequências de sua infidelidade. A narrativa avança para o capítulo 6 de 1 Crônicas. E agora, uma tribo recebe um espaço muito maior, Levi. Começam a aparecer os descendentes de Levi por meio de Gerson, Coate e Merari. Dentro da linhagem de Coate está Arão, e a partir dele o texto acompanha a sucessão sacerdotal. Eleazar, Finéias, Abisua e outros nomes formam uma linha que atravessa gerações. O cronista também registra famílias ligadas ao serviço religioso, aos cânticos e às responsabilidades exercidas diante do lugar de adoração. Os descendentes de Emã, Asaf e outros grupos aparecem dentro dessa estrutura, assim como as cidades destinadas aos levitas entre os territórios das demais tribos. A quantidade de espaço dedicada a Levi não é acidental. 1 Crônicas começa a mostrar que a história de Israel não será contada apenas através de reis e exércitos. Sacerdotes, levitas, cantores e servidores do culto terão papel essencial. O livro está preparando o leitor para Jerusalém, para a Arca e para o futuro templo. Por isso, antes mesmo de Davi entrar plenamente na narrativa, o cronista estabelece quem são aqueles que estarão ligados ao serviço sagrado. No capítulo 7, a genealogia continua através de outras tribos. Aparecem famílias de Issacar, Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim e Aser. Novamente, o cronista não transforma cada nome em uma história particular. Ele preserva os grupos familiares e, em alguns momentos, deixa pequenas janelas abertas para acontecimentos do passado. Na descendência de Efraim, por exemplo, o texto menciona uma tragédia envolvendo alguns de seus filhos e mostra Efraim lamentando a perda. Depois nasce outro filho, e a genealogia continua até chegar a Josué, filho de Num, personagem conhecido da história da conquista de Canaã. Assim, mesmo uma longa sequência genealógica pode, de repente, conectar o espectador com um nome que já marcou outra parte importante da história bíblica. O capítulo 8 de 1 Crônicas volta sua atenção especialmente para Benjamim. As famílias benjamitas são apresentadas até que a genealogia conduz à casa de Quis e então a Saul. É um detalhe importante. Antes de Davi ocupar o centro do livro, o cronista registra a família daquele que foi rei antes dele. Saul aparece dentro da história de Benjamim, com seus filhos e descendentes, preparando a passagem das genealogias para a narrativa que começará no capítulo seguinte. O capítulo 9, porém, muda novamente a perspectiva. Depois de percorrer gerações e tribos, 1 Crônicas declara que todo Israel foi registrado pelas suas genealogias e menciona que Judá havia sido levado ao exílio por causa de sua infidelidade. Então, a narrativa se volta para aqueles que voltaram a habitar suas cidades e, de maneira especial, Jerusalém. De repente, o livro que começou com Adão chega à cidade que dominará grande parte do restante da história. Em Jerusalém, aparecem pessoas de Judá,
Benjamim, Efraim e Manassés. Também aparecem sacerdotes, levitas e servidores responsáveis por diferentes funções. Os porteiros recebem atenção particular. Suas famílias estavam encarregadas das entradas, da guarda e das responsabilidades relacionadas ao lugar de serviço. Alguns cuidavam de utensílios, outros de materiais usados no culto. Outros preparavam elementos necessários para as atividades sagradas. Os cantores também são mencionados como pessoas separadas para suas funções. O quadro que surge é o de uma comunidade organizada. Jerusalém não aparece apenas como uma cidade com casas e habitantes. Ela começa a assumir o papel de centro de serviço, memória e adoração. Esse é um dos movimentos mais importantes dos primeiros 9 capítulos. A genealogia começou com toda a humanidade. Concentrou-se em Israel, passou pelas tribos, destacou Levi e finalmente chegou a Jerusalém. O cronista está estreitando o cenário até posicionar o espectador exatamente no lugar onde a história de Davi ganhará sua dimensão mais importante. No final do capítulo 9, a genealogia de Benjamim volta a ser mencionada e novamente encontramos Quis, Saul e seus descendentes. Agora a preparação está completa. Durante 9 capítulos, 1 Crônicas construiu o passado antes de avançar para os acontecimentos. Mostrou as origens do povo, preservou suas famílias, registrou suas tribos, destacou aqueles responsáveis pelo serviço de Deus e conduziu a história até Jerusalém. E quando o livro finalmente deixa as genealogias para entrar diretamente na narrativa, o primeiro rei que aparece não é Davi, é Saul. Depois de 9 capítulos preservando nomes, famílias, tribos e funções, 1 Crônicas finalmente deixa as genealogias e entra diretamente nos acontecimentos. E essa mudança começa de forma abrupta, com o encerramento do reinado de Saul. No capítulo 10 de 1 Crônicas, os filisteus entram em conflito com Israel no Monte Gilboa. O exército israelita recua e Saul percebe que sua posição se tornou insustentável. Seus filhos também estão envolvidos naquele confronto e a casa real chega a um momento decisivo de ruptura. O cronista não se demora em reconstruir toda a trajetória de Saul. Ele não volta à sua escolha como rei, às suas primeiras vitórias, nem aos longos conflitos que marcaram seu governo. Em poucas cenas, conduz o espectador diretamente ao fim. Saul é gravemente atingido durante o confronto e, diante da possibilidade de cair nas mãos dos inimigos, pede ao seu escudeiro que o mate. O homem, porém, se recusa. Então Saul toma sua própria espada e cai sobre ela. Seu escudeiro, ao perceber o que aconteceu, também morre. A notícia se espalha rapidamente. Quando os israelitas das cidades próximas percebem que Saul e seus filhos haviam caído e que o exército tinha recuado, deixam suas cidades e os filisteus passam a ocupá-las. Mais tarde, os habitantes de Jabes-Gileade tomam conhecimento do que havia sido feito com os corpos de Saul e de seus filhos. Eles os recolhem, levam seus restos para Jabes, realizam o sepultamento e jejuam durante 7 dias. Mas o capítulo não termina apenas registrando a morte de um rei. O próprio texto apresenta a razão pela qual o reinado de Saul chegou ao fim. 1 Crônicas declara que Saul morreu por causa de sua infidelidade ao Senhor. Ele não guardou a palavra de Deus e também buscou orientação de uma médium, em vez de buscar ao Senhor. Por isso, o reino foi transferido para Davi, filho de Jessé. Esse comentário do cronista é fundamental porque revela como 1 Crônicas interpreta a história. A queda de Saul não é apresentada apenas como consequência de uma derrota militar. O texto enxerga por trás do acontecimento uma questão espiritual. A infidelidade de Saul rompeu sua relação de obediência com Deus. Assim, a transição para Davi não aparece como simples mudança política, mas como parte da direção que o próprio livro atribui ao Senhor.
A história avança então para o capítulo 11 de 1 Crônicas, e o cenário muda completamente. As tribos de Israel se reúnem em Hebrom diante de Davi. Os líderes reconhecem que já existia uma ligação entre ele e o povo. Eles lembram que, mesmo quando Saul ainda reinava, era Davi quem liderava Israel em diversas campanhas. Também reconhecem aquilo que o Senhor havia declarado. Davi seria o pastor de Israel e governaria o povo. Ali, diante dos anciãos, Davi faz uma aliança e eles o ungem rei sobre todo Israel. A fragmentação começa a dar lugar à unidade. O próximo movimento é decisivo. Davi e os israelitas marcham até Jerusalém, que ainda estava ocupada pelos jebuseus. Os habitantes da cidade acreditam que poderão resistir, mas Davi toma a fortaleza de Sião, que passa a ser chamada Cidade de Davi. Joabe se destaca nesse momento e assume posição de liderança. Depois disso, Davi começa a fortalecer a cidade ao redor, enquanto seu poder cresce continuamente. O texto apresenta a razão dessa ascensão de forma simples. O Senhor dos Exércitos estava com ele. Jerusalém passa, então, de uma fortaleza conquistada para o centro do novo reino. Esse detalhe muda todo o restante do livro. Até aqui, Jerusalém havia aparecido ao final das genealogias como uma cidade habitada por diferentes grupos. Agora, ela se torna a cidade do rei. Mais adiante, também será o lugar para onde Davi desejará levar a arca e o centro de preparação do futuro templo. A partir desse ponto, rei, cidade e adoração começarão a se aproximar cada vez mais. Ainda no capítulo 11, 1 Crônicas passa a registrar os principais guerreiros que apoiaram Davi. A lista começa com homens conhecidos por atos de coragem e fidelidade. O texto menciona os chamados valentes de Davi e recorda episódios em que esses homens se destacaram em momentos de perigo. Em um desses relatos, Davi manifesta desejo pela água do poço de Belém, sua cidade natal, que naquele momento estava sob controle filisteu. 3 de seus homens atravessam as linhas inimigas, retiram água do poço e a trazem até ele. Davi, porém, se recusa a beber. Ele derrama a água diante do Senhor e diz que não poderia beber algo conseguido com tamanho risco para aqueles homens. Para Davi, aquela água representava a própria vida deles. A atitude não significa desprezo pelo gesto dos guerreiros. Pelo contrário, Davi considera o que fizeram tão valioso que não trata aquela água como uma bebida comum. Ao derramá-la diante do Senhor, ele reconhece simbolicamente o alto preço envolvido naquele ato de lealdade. A narrativa continua registrando outros homens ligados ao governo de Davi. O objetivo não é apenas apresentar soldados impressionantes, mas mostrar que o reino não está sendo formado por um homem sozinho. Ao redor de Davi existe uma crescente rede de apoio. No capítulo 12 de 1 Crônicas, essa imagem se torna ainda mais evidente. O texto volta a um período anterior, quando Davi ainda precisava se afastar de Saul. Nesse tempo, homens de diferentes grupos começaram a se aproximar dele. Alguns vieram de Benjamim, a própria tribo de Saul. Outros vieram de Gade. Havia homens preparados para diferentes formas de combate, experientes e disciplinados. Quando alguns benjamitas e homens de Judá se aproximam, Davi demonstra cautela. Ele diz que se vieram em paz para ajudá-lo, seu coração estará unido ao deles. Mas se pretendem entregá-lo aos inimigos, Deus julgará a situação. Então o Espírito vem sobre Amazai, que declara apoio a Davi e proclama paz sobre ele e sobre aqueles que o ajudam. Davi recebe aqueles homens e os coloca entre seus líderes. Outros grupos continuam chegando. Homens de Manassés se unem a Davi. O texto afirma que dia após dia, pessoas chegavam para ajudá-lo, até que seu grupo se tornou numeroso. Finalmente, a narrativa volta para Hebrom e apresenta uma grande reunião de homens vindos das tribos de Israel com o propósito de confirmar Davi como rei.
Judá, Simeão, Levi, Benjamim, Efraim, Manassés, Issacar, Zebulon, Naftali, Dan e Azer aparecem nesse movimento. Até mesmo as tribos que viviam além do Jordão participam. Cada grupo chega com seus homens preparados, mas o aspecto mais importante não é a quantidade. O texto diz que todos vieram com coração íntegro para fazer Davi rei sobre todo Israel. E acrescenta que o restante do povo também estava unido nesse mesmo propósito. Durante 3 dias permanecem com Davi, comendo e bebendo aquilo que seus irmãos haviam preparado para eles. Pessoas das regiões vizinhas trazem alimentos em abundância, e o capítulo termina com uma frase que resume todo o momento. Havia alegria em Israel. Assim, em apenas 3 capítulos, 1 Crônicas conduz o espectador de um reino em colapso para um reino em formação. Saul desaparece da narrativa. Davi é reconhecido pelas tribos. Jerusalém se torna sua cidade. Homens de diferentes regiões começam a se reunir ao seu redor. E aquilo que antes estava dividido começa a tomar a forma de uma nação novamente unida sob um só rei. Jerusalém agora pertence a Davi. As tribos estão reunidas ao seu redor e o reino começa a ganhar estabilidade. Mas, para Davi, estabelecer a capital não era suficiente. Havia algo que precisava ocupar um lugar ainda mais importante no centro da vida de Israel: a Arca da Aliança. Nos capítulos 13 a 16 de 1 Crônicas, o livro acompanha a tentativa de trazer a Arca para Jerusalém, a interrupção inesperada dessa jornada e depois a preparação cuidadosa que finalmente permite sua chegada à cidade. No capítulo 13 de 1 Crônicas, Davi consulta os líderes do povo e apresenta sua proposta. Durante o reinado de Saul, a arca não havia recebido a atenção que agora Davi desejava dar a ela. Por isso, ele convoca Israel e decide trazê-la de Kiriat Jearim. Uma grande multidão acompanha o movimento. A arca de Deus é retirada da casa de Abinadab, colocada sobre um carro novo, e Uzá e Aiô conduzem o transporte. Ao redor, Davi e todo Israel celebram com cânticos e instrumentos. A cena parece preparada para uma grande entrada triunfal, mas tudo muda durante o caminho. Quando os animais tropeçam, Uzá estende a mão para segurar a arca. Naquele momento, o juízo de Deus vem sobre ele, e Uzá morre ali mesmo. A celebração é interrompida imediatamente. Davi fica profundamente abalado. O texto mostra que ele se indigna com o que aconteceu e, ao mesmo tempo, passa a temer a Deus. Diante daquela situação, faz uma pergunta: como poderia levar a arca de Deus para junto de si? Então, o plano é suspenso. A arca não segue para Jerusalém. Ela é levada para a casa de Obed-Edom, onde permanece durante 3 meses. E enquanto está ali, o texto afirma que o Senhor abençoa a casa de Obed-Edom e tudo o que ele possui. O problema não estava simplesmente no desejo de Davi de trazer a arca para Jerusalém. O próprio livro explicará mais adiante que a primeira tentativa não observou a maneira determinada para seu transporte. A arca não deveria ser conduzida como uma carga comum sobre um carro. Os levitas deveriam carregá-la conforme a ordem estabelecida por Deus. Uzá tocou aquilo que era santo em uma situação que já havia começado de maneira inadequada. Por isso, quando Davi tentar novamente, não repetirá o mesmo procedimento. Antes dessa segunda tentativa, porém, a narrativa passa pelo capítulo 14 de 1 Crônicas. Davi está estabelecido em Jerusalém. Hirão, rei de Tiro, envia mensageiros, madeira de cedro e trabalhadores para construir uma casa para ele. Davi percebe que o Senhor havia confirmado seu reino e que Israel estava sendo fortalecido sob seu governo. O texto registra também sua família em Jerusalém e, em seguida, mostra uma nova ameaça surgindo. Quando os filisteus descobrem que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, movimentam suas forças contra ele.
Davi não reage apenas com confiança militar. Antes de avançar, consulta a Deus. O Senhor lhe dá a direção e Davi consegue repelir os filisteus. Em outra ocasião, os inimigos retornam. Mais uma vez, Davi consulta a Deus e desta vez recebe uma orientação diferente da anterior. Ele segue a instrução recebida e a ameaça é novamente afastada. O resultado é que a fama de Davi começa a se espalhar e o reino se fortalece. Então a narrativa volta à arca. No capítulo 15 de 1 Crônicas, Davi prepara um lugar para ela em Jerusalém e arma uma tenda para recebê-la. Mas agora existe uma diferença decisiva. Ele sabe que o transporte precisa acontecer de outra maneira. Davi declara que ninguém deveria carregar a arca de Deus, exceto os levitas, porque o Senhor os havia escolhido para essa função. Ele reúne os descendentes de Arão e os levitas, convoca seus líderes e ordena que se santifiquem para transportar a arca. Davi, então, reconhece o erro da primeira tentativa. Ele admite que, naquela ocasião, não haviam buscado a Deus conforme a ordem estabelecida. Aqui o próprio texto oferece a explicação para o que aconteceu no capítulo 13. A segunda tentativa não depende de maior entusiasmo, de um carro melhor ou de uma celebração mais grandiosa. Ela depende de obediência. Os levitas se santificam e carregam a arca sobre os ombros, utilizando as hastes conforme havia sido ordenado. A diferença entre as duas jornadas está na maneira como aquilo que era santo é tratado. Agora a marcha pode começar. Cantores e músicos são organizados. Símbolos, harpas e outros instrumentos acompanham a procissão. Quenânias recebe responsabilidade sobre a música porque possuía a habilidade para conduzi-la. A arca segue em direção a Jerusalém. Davi participa da celebração usando uma veste de linho, assim como os levitas envolvidos no transporte e os cantores. Trombetas soam, instrumentos acompanham a caminhada e toda a casa de Israel conduz a arca com alegria. Quando ela entra na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observa pela janela. Ao ver Davi celebrando, ela o despreza em seu coração. Mas a narrativa não interrompe o movimento. No capítulo 16 de 1 Crônicas, a arca finalmente é colocada dentro da tenda que Davi havia preparado. Sacrifícios são apresentados diante de Deus, e Davi abençoa o povo em nome do Senhor. Depois distribui alimento aos homens e às mulheres de Israel que participavam daquele momento. A chegada da arca não encerra a preocupação de Davi. Ele estabelece levitas para servirem continuamente diante dela, celebrando, agradecendo e louvando ao Deus de Israel. Asaf recebe posição de destaque entre os músicos, acompanhado por outros levitas. Então Davi entrega naquele dia um cântico de gratidão ao Senhor. As palavras conduzem Israel a olhar para sua própria história. Buscar ao Senhor, lembrar seus feitos, recordar sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, proclamar entre as nações aquilo que Deus fez e reconhecer sua grandeza. A canção atravessa o passado do povo e chama Israel a reconhecer que o Senhor permanece digno de louvor. O texto também organiza o serviço de maneira permanente. Asaf e seus irmãos permanecem diante da arca em Jerusalém, cumprindo suas funções regularmente. Outros sacerdotes e levitas continuam servindo diante do tabernáculo em Gibeão, oferecendo aquilo que a lei determinava. Cantores e responsáveis pelos instrumentos também recebem suas funções. Assim, o que começou como o desejo de transportar a arca termina com muito mais do que sua simples mudança de lugar. Jerusalém agora não é apenas a cidade do rei. A arca está ali. Levitas foram organizados. Cantores receberam funções. O serviço diante de Deus passou a fazer parte da estrutura permanente do reino. Depois de abençoar o povo e estabelecer essa organização, todos retornam para suas casas, e Davi também volta para abençoar sua própria casa.
O reino havia encontrado sua capital. Agora Davi começava a colocar a adoração no centro dessa capital. Com a arca já estabelecida em Jerusalém, Davi olha para tudo o que havia sido construído ao seu redor e percebe um contraste. Ele agora vive em uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança permanece debaixo de uma tenda. É nesse cenário que entramos no capítulo 17 de 1 Crônicas, um dos momentos mais importantes de todo o livro. Davi chama o profeta Natã e lhe diz que mora em uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está sob cortinas. O desejo de Davi é claro. Depois de trazer a arca para Jerusalém e organizar o serviço diante dela, ele começa a pensar em algo permanente. Se o rei possui uma casa estabelecida, parece-lhe natural que também exista uma casa preparada para o culto ao Senhor. Natã inicialmente responde que Davi pode fazer aquilo que está em seu coração, porque Deus está com ele. Mas naquela mesma noite, a palavra do Senhor vem ao profeta. A resposta de Deus muda completamente o rumo daquilo que Davi havia planejado. Natã recebe a ordem de voltar ao rei e dizer que Davi não seria aquele que construiria a casa para Deus habitar. O Senhor lembra que desde o tempo em que tirou Israel do Egito, não havia habitado em uma casa permanente, mas acompanhara o povo por meio do tabernáculo. Deus também recorda a própria trajetória de Davi. Ele o havia tirado dos campos onde cuidava das ovelhas, para colocá-lo como líder sobre Israel. Esteve com ele por onde andou, afastou seus inimigos e fez seu nome crescer. Agora Deus anuncia que continuará agindo. Israel teria um lugar estabelecido e o povo encontraria segurança. Mas então vem a parte mais surpreendente da mensagem. Davi desejava construir uma casa para Deus, porém o Senhor declara que seria ele quem construiria uma casa para Davi. Aqui a palavra casa muda de sentido dentro da própria narrativa. Davi estava pensando em um edifício, um lugar permanente para a arca e para o culto. Quando Deus promete construir uma casa para Davi, está falando de sua linhagem, de sua descendência e da continuidade de seu reino. O projeto de Davi era arquitetônico. A promessa de Deus era dinástica. A mensagem continua. Quando os dias de Davi chegassem ao fim, Deus levantaria um de seus descendentes. Esse filho teria o reino confirmado e seria ele quem construiria uma casa para o Senhor. Deus declara ainda que seria para esse descendente como pai, e ele seria para Deus como filho. Seu reino seria estabelecido e sua casa receberia continuidade diante do Senhor. O texto não menciona Salomão pelo nome nesse momento, mas a direção da narrativa começa a ficar clara. Davi desejava construir o templo, porém essa missão seria entregue à geração seguinte. Dentro de 1 Crônicas, essa promessa aponta imediatamente para Salomão e para a construção do templo, que dominará os capítulos seguintes, e também o início de 2 Crônicas. Ao mesmo tempo, a promessa à casa de Davi possui um alcance maior dentro da história bíblica, porque estabelece a continuidade da linhagem davídica como parte do propósito de Deus. Aqui, porém, o foco do livro está na sucessão de Davi e na preparação do futuro templo. Natã leva todas essas palavras ao rei. Então a cena muda. Davi entra diante do Senhor e se assenta. O homem que havia liderado exércitos, conquistado Jerusalém, reunido as tribos e organizado o culto, agora responde não com uma ordem, mas com uma pergunta. Quem sou eu, Senhor Deus, e o que é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Davi olha para sua própria trajetória e reconhece a distância entre aquilo que era e aquilo que havia recebido. Ele havia começado como pastor, agora era rei de Israel. E além de tudo o que Deus já havia feito, acabara de ouvir uma promessa relacionada ao futuro de sua descendência.
Davi reconhece que aquilo ainda parecia pouco diante do que Deus acabava de anunciar sobre os dias futuros de sua casa. Ele não apresenta suas conquistas como justificativa para a promessa. Não diz que merece aquilo porque foi fiel, porque venceu batalhas ou porque trouxe a arca para Jerusalém. Sua resposta é marcada por humildade. Davi pergunta o que mais poderia dizer, porque Deus o conhece. Ele reconhece que tudo foi feito segundo a palavra e o propósito do próprio Senhor. A oração, então, se amplia. Davi declara que não há ninguém semelhante ao Senhor e que não existe Deus além dele. Depois olha para Israel e recorda que aquele povo também possui uma história singular. Deus o resgatou para si, fez grandes obras e estabeleceu Israel como seu povo. A mesma lógica que apareceu nas genealogias dos primeiros capítulos volta agora dentro da oração de Davi. A história não começou com ele. Antes de Davi existir, Deus já havia chamado um povo, conduzido gerações e formado Israel. Agora o rei entende que sua própria casa está sendo inserida dentro dessa história. Davi então pede que a palavra anunciada por Deus seja confirmada. Ele deseja que o nome do Senhor seja engrandecido e que a casa de seu servo seja estabelecida conforme aquilo que Deus prometeu. O rei não está tentando convencer Deus a aceitar seu projeto. A situação foi invertida. Davi começou o capítulo querendo fazer algo para Deus. Termina recebendo de Deus uma promessa que jamais poderia produzir por conta própria. Ele queria construir uma casa. Deus lhe mostrou que outra pessoa faria isso. Ele pensava no que poderia realizar naquele momento. Deus falou sobre o que aconteceria depois de sua vida. E é justamente aí que 1 Crônicas começa a preparar a próxima grande etapa da narrativa. Davi continuará reinando, continuará organizando o reino e fará extensa preparação para o templo. Mas agora sabe que existe um limite para sua própria missão. O templo estará ligado à sua casa, mas não será construído por suas mãos. A promessa feita a Davi no capítulo anterior apontava para o futuro de sua casa, mas o reino ainda precisava ser consolidado no presente. E é justamente isso que 1 Crônicas passa a mostrar agora. Fronteiras sendo fortalecidas, inimigos perdendo espaço e a autoridade de Davi alcançando regiões cada vez mais amplas. Nos capítulos 18 a 20 de 1 Crônicas, a narrativa acompanha esse período de expansão. O texto registra diversas campanhas militares, mas não se detém em cenas de combate. Seu interesse principal está no resultado. Israel começa a deixar para trás a instabilidade dos anos anteriores e passa a ocupar uma posição de força entre os povos ao redor. No capítulo 18 de 1 Crônicas, Davi derrota os filisteus e toma deles Gate e as localidades ao seu redor. Depois, Moabe também é submetido e passa a pagar tributo. A narrativa, então, se desloca para o norte. Davi enfrenta Hadadezer, rei de Zobá, que tentava ampliar sua influência próximo ao rio Eufrates. Quando forças arameias de Damasco vêm ajudá-lo, também são vencidas, e Davi estabelece guarnições naquela região. O texto repete uma ideia que serve como chave para compreender todo esse avanço. O Senhor dava vitórias a Davi por onde ele ia. Não é apenas uma afirmação sobre capacidade militar. Dentro da narrativa de 1 Crônicas, o crescimento do reino é apresentado como parte da estabilidade que Deus estava concedendo a Davi. As consequências dessas campanhas começam a aparecer rapidamente. Davi recebe escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer e recolhe grande quantidade de bronze de suas cidades. Quando Tou, rei de Amate, ouve que Davi havia derrotado Hadadezer, envia seu filho para saudá-lo e leva consigo objetos de ouro, prata e bronze. Davi não trata esses recursos simplesmente como riqueza pessoal. Ele os consagra ao Senhor,
juntamente com a prata e o ouro recebidos das demais nações. Esse detalhe ganha importância quando observamos o restante de 1 Crônicas. Mais adiante, Davi reunirá grandes quantidades de materiais para a construção do templo. O capítulo ainda não diz que cada objeto recolhido aqui será diretamente utilizado nessa obra, mas mostra um padrão importante. Parte das riquezas adquiridas durante a consolidação do reino é separada para o Senhor. O fortalecimento político e os recursos do reino começam, assim, a se aproximar do grande projeto que ocupará os últimos capítulos do livro. A autoridade de Davi também se estende para o sul, sobre Edom. Guarnições são estabelecidas naquela região. E, novamente, o cronista afirma que o Senhor concedia vitória a Davi por onde ele seguia. Mas o capítulo não termina no campo de batalha. Depois de mostrar as fronteiras sendo estabilizadas, 1 Crônicas volta a câmera para dentro do reino. Davi reina sobre todo Israel e administra justiça e retidão ao povo. Joabe ocupa a liderança do exército. Josafá exerce a função de cronista. Zadok e Abimeleque estão ligados ao sacerdócio. Outros oficiais também aparecem com responsabilidades definidas. O reino começa a possuir estrutura. Davi não está mais apenas cercado pelos homens que chegaram para ajudá-lo durante os dias de perseguição. Agora existe uma administração, uma cadeia de responsabilidades e funções estabelecidas dentro do governo. A história avança para o capítulo 19 de 1 Crônicas, quando Naás, rei dos Amonitas, morre e seu filho Hanum passa a governar. Davi decide demonstrar bondade para com o novo rei, porque Naás havia anteriormente demonstrado bondade para com ele. Por isso, envia mensageiros para consolá-lo pela morte de seu pai. A intenção é pacífica, mas os líderes dos Amonitas convencem Hanum de que aqueles homens não vieram apenas para prestar condolências. Segundo eles, Davi estaria usando os mensageiros para observar a terra e preparar uma futura invasão. Hanum acredita nessa interpretação. Os enviados de Davi são humilhados publicamente e mandados de volta. Quando Davi recebe a notícia, não exige que aqueles homens entrem imediatamente em Jerusalém naquela condição. Ele manda que permaneçam em Jericó até que possam retornar com dignidade. A situação, porém, rapidamente se torna uma crise entre os dois reinos. Percebendo que haviam se tornado hostis a Davi, os amonitas contratam forças arameias para ajudá-los. Joabe segue com o exército israelita e encontra adversários posicionados em duas frentes. Ele divide suas forças, assume uma parte dos homens e entrega outra a seu irmão Abissai. Os dois combinam que um ajudará o outro caso alguma das frentes seja pressionada. Joabe então declara que deveriam agir com coragem por seu povo e pelas cidades de Deus, deixando o resultado nas mãos do Senhor. O confronto termina com a retirada das forças adversárias. Mas a situação ainda não está encerrada. Os arameus se reorganizam e trazem reforços de regiões além do Eufrates. Dessa vez, o próprio Davi reúne Israel, atravessa o Jordão e assume a liderança da campanha. Mais uma vez, as forças adversárias são derrotadas. Depois disso, os reis que estavam sob influência de Hadadezer fazem paz com Davi e passam a servi-lo. O texto acrescenta que os arameus deixam de prestar auxílio aos amonitas. A mudança é significativa. Uma crise que começou com a humilhação de alguns mensageiros termina alterando o equilíbrio político da região. Povos que antes estavam dispostos a enfrentar Davi, agora reconhecem sua força e procuram estabelecer paz. No capítulo 20 de 1 Crônicas, a narrativa continua mostrando a consolidação do reino. Durante o período em que os reis costumavam sair para suas campanhas, Joabe conduz o exército contra os amonitas e cerca Rabá, enquanto Davi permanece em Jerusalém. A cidade é finalmente tomada
Encerrando o conflito iniciado no capítulo anterior, Davi recebe a coroa do rei daquela cidade e grandes recursos são retirados dali. Depois disso, o texto passa rapidamente por novos confrontos com os filisteus. Alguns adversários de grande estatura, ligados aos antigos gigantes de Gate, ainda aparecem como ameaça, mas cada um deles é vencido por guerreiros israelitas ligados a Davi. Entre esses episódios, o cronista menciona também a derrota de Lami, irmão de Golias. A lembrança de Golias conecta esse momento aos primeiros anos da história de Davi. Muito tempo havia passado desde aquele jovem que enfrentara o guerreiro filisteu no vale. Agora Davi é rei e não precisa enfrentar sozinho cada ameaça que surge. Existem comandantes, soldados experientes e homens preparados ao seu redor. Ao final desses 3 capítulos, a transformação do reino é evidente. Os filisteus perderam espaço. Moabe e Edom foram submetidos. Povos do norte reconheceram a autoridade de Davi. Os amonitas deixaram de representar a mesma ameaça. A administração interna possui oficiais e funções definidas. Recursos começam a se acumular, e parte deles já é dedicada ao Senhor. Israel havia começado a história de Davi como um conjunto de tribos procurando unidade. Agora aparece como um reino organizado, estabelecido e cada vez mais seguro sob sua autoridade. O reino está forte, as fronteiras foram estabilizadas e Davi governa uma nação organizada. Mas é justamente nesse momento de segurança que 1 Crônicas registra uma decisão do rei que provoca uma das crises mais sérias de seu governo e, ao mesmo tempo, conduz a narrativa até o lugar que ficará ligado ao futuro templo. No capítulo 21 de 1 Crônicas, o texto diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo do povo. Davi então ordena a Joabe e aos chefes que percorram Israel desde Berseba até Dan e contem a população para que ele soubesse o seu número. Joabe percebe imediatamente que existe algo errado naquela ordem. Ele responde desejando que o Senhor multiplique o povo muitas vezes mais e pergunta por que o rei desejava fazer aquilo, trazendo culpa sobre Israel. Davi, porém, mantém sua decisão. A ordem do rei prevalece e Joabe parte para percorrer o território. Depois retorna a Jerusalém e apresenta os números do levantamento. Mesmo assim, Levi e Benjamim não são incluídos na contagem, porque a ordem de Davi havia sido desagradável aos olhos de Joabe. Então, o texto declara que aquela atitude também desagradou a Deus. Davi percebe o peso de sua decisão e reconhece diante do Senhor que havia pecado gravemente. Ele pede que sua culpa seja removida e admite que agiu de maneira insensata. O problema do censo não era simplesmente contar pessoas. A própria lei de Israel conhecia levantamentos do povo em determinados contextos. O capítulo concentra a culpa na motivação e na maneira como Davi conduz essa contagem. Primeiro, Crônicas não detalha todos os pensamentos do rei. Por isso, é mais seguro não afirmar além do texto. Mas a narrativa deixa claro que aquela decisão expressava uma atitude incompatível com a confiança que Davi deveria manter em Deus. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor vem ao profeta Gade, vidente de Davi. Ele deve apresentar ao rei 3 possibilidades de julgamento: anos de fome, um período de derrota diante dos adversários ou alguns dias de peste sobre a terra. Davi se vê diante de uma escolha terrível. Sua resposta mostra que ele compreende a gravidade do momento. Ele declara estar em profunda angústia e prefere cair nas mãos do Senhor, porque suas misericórdias são muito grandes em vez de cair nas mãos dos homens. Então, uma peste atinge Israel. O texto registra uma grande perda entre o povo, mas a narrativa rapidamente dirige a atenção para Jerusalém.
Quando o anjo enviado para executar o julgamento se aproxima da cidade, o Senhor vê o que está acontecendo e ordena que ele pare. A destruição é interrompida. O anjo do Senhor está junto à eira de Ornã, o Jebuseu. É nesse ponto que a história começa a mudar de direção. Davi ergue os olhos e vê o anjo entre a terra e o céu, com a espada desembainhada em direção a Jerusalém. Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, prostram-se. O rei então assume a responsabilidade. Ele pergunta diante de Deus se não havia sido ele quem ordenara o censo. O povo, diz Davi, não deveria carregar a culpa por sua decisão. Por isso, pede que a mão do Senhor venha sobre ele e sobre a casa de seu pai, mas que o povo seja poupado. 1 Crônicas não tenta esconder o fracasso de seu principal rei. O mesmo Davi, que trouxe a arca para Jerusalém, organizou o culto e recebeu grandes promessas, também pode tomar uma decisão errada e produzir consequências graves. Mas o capítulo também mostra Davi reconhecendo sua culpa, intercedendo pelo povo e buscando novamente ao Senhor. Então, através do anjo, Gade recebe uma ordem para Davi. Ele deveria subir e levantar um altar ao Senhor, justamente na eira de Ornã. A câmera da narrativa agora se fixa naquele terreno. Ornã estava trabalhando com seus filhos quando percebe a presença do anjo. Seus filhos se escondem, enquanto ele continua próximo à eira. Quando vê Davi se aproximando, sai ao encontro do rei e se inclina diante dele. Davi explica o motivo de sua chegada. Ele quer comprar a eira para construir ali um altar ao Senhor, para que o julgamento sobre o povo cesse. Ornã oferece tudo. Ele diz que Davi pode tomar o lugar e utilizar o que for necessário para o sacrifício. Oferece os animais, a madeira dos equipamentos e o trigo. Mas Davi se recusa a receber gratuitamente. Ele insiste em pagar o valor completo, dizendo que não ofereceria ao Senhor aquilo que pertencia a outra pessoa, nem apresentaria uma oferta que não lhe tivesse custado nada. Davi então entrega a Ornã o pagamento pelo lugar. Ali, sobre aquela eira, levanta um altar ao Senhor e apresenta holocaustos e ofertas pacíficas. Ele clama a Deus, e Deus responde. Fogo desce do céu sobre o altar, confirmando a resposta divina ao sacrifício. Então o Senhor ordena ao anjo que guarde novamente a espada. O julgamento havia chegado ao fim. Esse momento explica por que a eira de Ornã se torna tão importante na sequência de 1 Crônicas. O lugar não é escolhido apenas porque possui boa localização. É ali que o julgamento é interrompido. Davi oferece sacrifício e Deus responde. O mesmo terreno associado à crise passa a ser marcado pela misericórdia e pela adoração, preparando diretamente a identificação do local do futuro templo. O capítulo ainda apresenta um detalhe importante. Naquele período, o tabernáculo que Moisés havia feito no deserto e o altar de holocaustos estavam em Gibeão. Davi, porém, não consegue ir até lá naquele momento, porque está profundamente impressionado pelo que acabara de presenciar com o anjo do Senhor. Por isso, continua oferecendo sacrifícios naquele novo local. E assim, aquilo que começou com um censo termina diante de um altar. Davi iniciou o capítulo tentando conhecer a força de seu reino através dos números. Termina prostrado diante de Deus, reconhecendo sua dependência, enquanto a narrativa fixa os olhos sobre uma simples eira nos arredores de Jerusalém. Aquele terreno acabara de se tornar um dos lugares mais importantes de toda a história de 1 Crônicas. A eira de Ornã havia se tornado o lugar onde o julgamento foi interrompido e a resposta de Deus foi confirmada. Agora Davi olha para aquele terreno e entende que a história não deve terminar com um altar provisório. Ali começaria a preparação para a futura casa do Senhor.
No capítulo 22 de 1 Crônicas, Davi declara que aquele seria o lugar da casa do Senhor Deus e do altar de holocaustos para Israel. A partir dessa convicção, ele começa a agir imediatamente. Davi ordena que os estrangeiros residentes em Israel sejam reunidos e separa trabalhadores para cortar e preparar pedras destinadas à construção. Grandes quantidades de ferro são providenciadas para os pregos, para as portas e para as estruturas necessárias. Bronze é acumulado em quantidade tão grande que o texto nem apresenta uma medida precisa. Também chegam madeiras de cedro em abundância, trazidas pelos sidônios e tírios. A construção ainda não começou, mas os materiais começam a ocupar o cenário. Pedras preparadas, madeira, ferro e bronze vão sendo reunidos antes mesmo de Salomão assumir o reino. A razão de Davi é apresentada pelo próprio texto. Ele considera Salomão ainda jovem e inexperiente, enquanto a casa que seria construída para o Senhor deveria alcançar grande magnificência e ser conhecida entre as nações. Por isso, Davi decide preparar muito antes de sua morte. Esse detalhe ajuda a compreender o papel de Davi na história do templo. Ele já sabe que não será o construtor, mas isso não significa que ficará distante da obra. 1 Crônicas apresenta Davi como aquele que prepara o terreno, reúne recursos e organiza as condições para que outra geração realize aquilo que Deus determinou. Depois de providenciar materiais, Davi chama Salomão. Pai e filho agora aparecem diretamente ligados ao projeto que dominará o restante do livro. Davi começa explicando algo que Salomão precisava saber. O desejo de construir uma casa ao nome do Senhor havia surgido em seu próprio coração. Ele queria realizar aquela obra. Mas a palavra de Deus havia vindo até ele dizendo que Davi tinha participado de muitas guerras e por isso não seria ele quem construiria a casa ao nome do Senhor. Então, Davi conta ao filho aquilo que Deus havia prometido. Um filho lhe nasceria. Esse homem teria descanso de seus inimigos ao redor e seus dias seriam marcados por paz e tranquilidade para Israel. Seu nome seria Salomão. E seria ele quem construiria a casa do Senhor. A identificação agora é direta. A promessa que havia aparecido anteriormente ganha um nome e uma missão. Salomão será o construtor. Deus também havia declarado que seria para ele como pai e que Salomão seria para Deus como filho. Seu trono sobre Israel seria confirmado. O contraste entre Davi e Salomão ajuda a explicar a divisão de responsabilidades. Davi consolidou o reino durante um período marcado por numerosos conflitos. Salomão receberia uma realidade diferente, descanso e estabilidade suficientes para dedicar-se à construção. Um prepararia aquilo que o outro concluiria. Davi, então, transforma a promessa em uma comissão pessoal. Ele deseja que o Senhor esteja com Salomão e que seu filho seja bem-sucedido na construção da casa de Deus, exatamente como havia sido anunciado. Mas o conselho de Davi não começa pela arquitetura. Ele pede que Deus conceda a Salomão sabedoria e entendimento para governar Israel e guardar a lei do Senhor. O sucesso do projeto não dependeria apenas da quantidade de materiais acumulados. Salomão precisaria governar de acordo com aquilo que Deus havia ordenado a Moisés para Israel. Davi, então, encoraja o filho a ser forte e corajoso, a não temer nem desanimar. Depois desse conselho, ele mostra a dimensão da preparação já realizada. Davi havia reunido grandes quantidades de ouro e prata, além de bronze e ferro em quantidade tão elevada que o texto deixa de apresentar medidas exatas para alguns desses materiais. Madeira e pedras também estavam disponíveis. Além dos recursos, havia trabalhadores preparados, pedreiros, cortadores de pedra
Carpinteiros e pessoas habilidosas em diferentes tipos de trabalho estavam à disposição. Havia homens capazes de trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro. A mensagem de Davi para Salomão é clara. Os recursos já começaram a ser reunidos. Os trabalhadores existem. Agora cabe a ele levantar-se e realizar a obra. Mas Davi não coloca toda a responsabilidade apenas sobre os ombros do filho. Ainda no capítulo 22 de 1 Crônicas, ele chama os líderes de Israel e ordena que ajudem Salomão. Davi lembra a eles que o Senhor havia concedido descanso à nação e colocado os povos ao redor sob sua autoridade. Agora que o reino estava estabelecido, aquela estabilidade deveria servir a um propósito maior. A ordem aos líderes é que coloquem o coração e a alma em buscar ao Senhor. Depois disso, deveriam levantar-se e construir o santuário. O objetivo da construção também é apresentado. A arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados deveriam ser levados para a casa que seria edificada ao nome de Deus. Assim, diferentes partes da história começam a se encontrar. A arca que Davi trouxe para Jerusalém ainda estava em uma tenda. O lugar escolhido para o futuro templo já havia sido identificado depois dos acontecimentos na eira de Ornã. Os recursos agora estavam sendo acumulados. Salomão havia sido chamado e informado de sua responsabilidade. Os líderes de Israel também estavam sendo convocados a ajudá-lo. Tudo começava a convergir para a mesma obra. Davi não verá necessariamente cada pedra sendo colocada no edifício concluído, mas trabalha para que seu filho não precise começar do zero. Ele entrega a Salomão um reino mais estável do que aquele que recebeu, um local definido para o templo, materiais em abundância, trabalhadores disponíveis e uma missão claramente estabelecida. 1 Crônicas, portanto, começa a transferir lentamente o centro da narrativa. Davi ainda está presente e continua tomando decisões importantes, mas Salomão já aparece como aquele que receberá a próxima etapa da história. E a preparação ainda não terminou, porque uma casa de adoração não precisaria apenas de pedras, madeira, ouro e bronze. Quando o templo estivesse pronto, seria necessário também organizar aqueles que serviriam dentro dele. O templo ainda não foi construído, mas Davi já começa a pensar em tudo aquilo que precisará funcionar quando suas portas forem abertas. Não basta reunir madeira, pedras, ouro e bronze. Será necessário preparar pessoas, distribuir responsabilidades e organizar cada parte do serviço. É isso que 1 Crônicas apresenta nos capítulos 23 a 27. A narrativa diminui o ritmo dos grandes acontecimentos e passa a mostrar como Davi organiza os levitas, os sacerdotes, os músicos, os porteiros, os tesoureiros, os oficiais e a própria administração do reino. No capítulo 23 de 1 Crônicas, Davi já aparece em idade avançada e estabelece Salomão como rei sobre Israel. Em seguida, reúne os líderes, os sacerdotes e os levitas. Os levitas são contados e milhares deles são distribuídos para diferentes responsabilidades. A maior parte ficaria ligada ao serviço da casa do Senhor. Outros exerceriam funções como oficiais e juízes. Haveria também porteiros e um grande grupo separado para louvar ao Senhor, com os instrumentos preparados para essa finalidade. Davi organiza os descendentes de Levi pelas famílias de Gerson, Coate e Merari. Mas existe uma mudança importante. Durante a jornada no deserto, os levitas tinham responsabilidades relacionadas ao transporte do tabernáculo e de seus utensílios. Agora, porém, Israel estava estabelecido. Jerusalém havia se tornado o centro do reino e Davi entendia que a arca permaneceria ali. Por isso, as funções precisavam ser adaptadas à nova realidade.
Davi explica que os levitas já não teriam de carregar o tabernáculo de um lugar para outro. Com a futura casa do Senhor estabelecida em Jerusalém, o serviço passaria a envolver assistência aos sacerdotes, cuidados com os pátios e dependências, preparação de elementos necessários ao culto e participação constante no louvor. É uma mudança de uma estrutura móvel para uma estrutura permanente. O texto mostra os levitas auxiliando os descendentes de Arão no serviço do templo. Eles deveriam ajudar na purificação das coisas sagradas, na preparação das ofertas e em outras tarefas relacionadas à adoração. Também deveriam estar presentes pela manhã e à tarde para agradecer e louvar ao Senhor. A adoração, portanto, não seria deixada ao improviso. Haveria pessoas responsáveis, horários, funções e continuidade. No capítulo 24 de 1 Crônicas, Davi passa a organização dos sacerdotes, os descendentes de Arão. As famílias sacerdotais vinham principalmente das linhas de Eleazar e Itamar. Com Zadok e Aimeleque auxiliando na organização, essas famílias são divididas em grupos para exercer o serviço. O texto chega a 24 divisões sacerdotais. A ordem de atuação é estabelecida por sorteio, para que as responsabilidades não dependessem simplesmente da preferência de um líder ou do prestígio de determinada família. Essas divisões permitiam que o serviço sacerdotal fosse distribuído de maneira organizada entre as famílias. Em vez de todos tentarem exercer as mesmas funções ao mesmo tempo, cada grupo teria seu período e sua responsabilidade. O objetivo do capítulo não é destacar um nome acima dos demais, mas mostrar um sistema preparado para continuar funcionando geração após geração. No capítulo 25, a atenção se volta para a música. Davi e os líderes separam descendentes de Asaf, Emã e Jedutum para o serviço musical. Homens treinados são organizados para ministrar com instrumentos e cânticos diante do Senhor. O texto registra 288 músicos preparados e habilidosos, mas mesmo entre eles existe organização. Mestres e aprendizes entram no mesmo sistema de distribuição e, novamente, são estabelecidos 24 grupos para o serviço. A música que acompanharia a adoração não seria apenas uma reunião ocasional de pessoas tocando quando desejassem. Haveria treinamento, ordem e responsabilidade. Asaf, Emã e Jedutum, nomes que aparecem ligados à tradição musical de Israel, tornam-se parte de uma estrutura que deveria permanecer ativa diante de Deus. A narrativa avança para o capítulo 26 de 1 Crônicas, e agora aparecem os porteiros. Pode parecer uma função simples, mas o texto dedica atenção considerável a esses homens. Eles seriam responsáveis pelas entradas e pela segurança das áreas relacionadas ao serviço sagrado. As famílias são distribuídas por diferentes portões e responsabilidades são estabelecidas para cada lado do complexo. Também aparecem os responsáveis pelos tesouros da casa de Deus e pelas coisas consagradas. Ao longo dos anos, reis, comandantes e outras pessoas haviam separado recursos para o Senhor. Esses bens precisavam ser guardados e administrados corretamente. Entre essas riquezas estavam elementos relacionados às conquistas e aos recursos que haviam sido consagrados anteriormente. Outros levitas recebem ainda funções fora do templo, cuidando de assuntos administrativos e judiciais de Israel. O quadro começa a ficar completo. Há sacerdotes para o serviço diante do altar, levitas para auxiliar, cantores para o louvor, porteiros para as entradas, tesoureiros para cuidar dos recursos, oficiais e juízes para responsabilidades administrativas. Davi não está preparando apenas um edifício, está preparando uma instituição para funcionar.
Então, chegamos ao capítulo 27 de 1 Crônicas, e a câmera se afasta novamente do templo para mostrar a organização do reino como um todo. O exército de Israel é distribuído em divisões mensais. 12 grupos serviriam ao longo dos 12 meses do ano, cada um com seu comandante e seus homens. Assim, o reino manteria forças organizadas, sem depender de uma convocação improvisada, toda vez que surgisse uma necessidade. O texto também registra líderes responsáveis pelas diferentes tribos de Israel. Depois, aparecem administradores ligados diretamente aos bens do rei. Alguns cuidavam dos tesouros reais, outros dos campos, das plantações, das vinhas e de seus produtos. Havia responsáveis pelos olivais, pelos estoques de azeite, pelos rebanhos, pelos camelos, pelos jumentos e por diferentes áreas da economia ligada à casa real. Cada setor possui alguém encarregado. Até mesmo os conselheiros próximos de Davi aparecem nesse quadro. Aitofel é mencionado como conselheiro, Husai como amigo do rei, e outros homens aparecem ligados à administração e ao comando. Joabe permanece como comandante do exército. Os capítulos 23 a 27 podem parecer, à primeira vista, uma pausa na história por causa da quantidade de nomes e listas. Mas, vistos como um único movimento, eles mostram uma das maiores obras de organização do reinado de Davi. Ele está preparando uma estrutura que não deverá desaparecer quando sua vida terminar. O templo terá serviço organizado e o reino terá administração organizada. É justamente esse o ponto desses 5 capítulos. Davi sabe que Salomão receberá uma obra gigantesca. Por isso, procura não deixar para o filho apenas um terreno e uma pilha de materiais. Ele deixa pessoas preparadas, deixa sacerdotes divididos em turnos, deixa levitas com responsabilidades, deixa músicos organizados, deixa porteiros e tesoureiros, deixa oficiais, administradores e líderes tribais. Aquilo que havia começado anos antes com homens se reunindo espontaneamente ao redor de Davi, agora se tornou um reino com funções definidas e uma estrutura capaz de continuar depois dele. E, quando essa organização termina, praticamente tudo está preparado. O local do templo foi definido, os materiais foram reunidos, Salomão foi escolhido, os trabalhadores estão disponíveis, os sacerdotes e levitas conhecem suas funções. A administração do reino está organizada. Resta agora a Davi reunir Israel uma última vez e entregar publicamente ao filho a missão que ele passou os últimos anos preparando. Tudo está preparado. O lugar do templo foi definido. Os materiais foram reunidos, os levitas e sacerdotes receberam suas funções e a administração do reino foi organizada. Agora resta a Davi fazer aquilo que nenhuma preparação material poderia substituir: colocar Salomão diante de Israel e entregar publicamente a ele a missão que Deus havia determinado. Nos capítulos 28 e 29 de 1 Crônicas, Davi reúne em Jerusalém os principais líderes da nação. Estão presentes os chefes das tribos, os comandantes das divisões, os responsáveis pelos bens do rei, os oficiais, os guerreiros e os homens de autoridade do reino. Davi se levanta diante da assembleia. Ele começa recordando aquilo que esteve em seu coração durante anos. Seu desejo era construir uma casa de descanso para a Arca da Aliança do Senhor, um lugar permanente ligado à presença e à adoração de Deus em Israel. Davi havia preparado recursos para isso, mas Deus não permitiu que ele fosse o construtor. O rei então explica publicamente aquilo que já havia contado a Salomão. Embora tivesse desejado construir o templo, Deus havia escolhido outra pessoa para completar essa obra. Nesse momento, Davi olha para sua própria história dentro de uma história muito maior. Ele afirma que o Senhor escolheu Judá entre as tribos de Israel. Dentro de Judá, escolheu a casa de seu pai.
E, entre os filhos de seu pai, escolheu Davi para reinar sobre Israel. Mas a escolha não terminaria nele. Entre os filhos de Davi, Deus havia escolhido Salomão para ocupar o trono e construir a casa do Senhor. Diante de toda a congregação, portanto, fica estabelecido que Salomão não está simplesmente herdando um projeto particular de seu pai. A missão está ligada à direção que Deus havia dado para a próxima geração. Davi então volta suas palavras para Israel e faz uma exortação: que o povo continue buscando e observando os mandamentos do Senhor para permanecer na terra que havia recebido e deixá-la como herança aos seus descendentes. Depois fala diretamente com Salomão. A cena se torna pessoal. Davi manda seu filho conhecer o Deus de seu pai e servi-lo com coração íntegro e disposição voluntária. Lembra a Salomão que o Senhor conhece os corações e entende os pensamentos. Então vem o chamado que define a missão do novo rei. Salomão deveria buscar ao Senhor e realizar a obra. Davi não esconde a dimensão da responsabilidade. Ele diz ao filho que seja forte e faça o trabalho, que não tenha medo nem desanime, porque o Senhor Deus estaria com ele e não o abandonaria até que todo o serviço da casa do Senhor estivesse terminado. Em seguida, Davi entrega a Salomão os planos que havia preparado. O texto menciona a estrutura do templo, seus edifícios, depósitos, salas, pátios, tesouros e espaços internos. Também aparecem as divisões dos sacerdotes e dos levitas e as responsabilidades relacionadas ao serviço. Davi especifica ainda os materiais e pesos destinados aos objetos do templo: ouro e prata para utensílios, candeeiros, mesas, taças e outros elementos que fariam parte da casa. 1 Crônicas apresenta esses planos como algo que Davi não inventou simplesmente segundo sua preferência pessoal. O próprio texto atribui ao Senhor a orientação recebida por Davi para aquela estrutura. Assim, Salomão não recebe liberdade para criar qualquer templo que desejar. Recebe um projeto já preparado e uma responsabilidade definida. Davi então aponta para as pessoas que já estavam disponíveis. Sacerdotes e levitas estavam organizados. Trabalhadores habilidosos estavam preparados. Os líderes e o povo estavam dispostos a cooperar. Salomão não começaria sozinho. A narrativa avança para o capítulo 29 de 1 Crônicas, e Davi volta a falar diante da Assembleia. Ele lembra que Salomão ainda era jovem e inexperiente e que a obra era extraordinariamente grande, porque aquele edifício não seria dedicado simplesmente a um homem, mas ao Senhor Deus. Davi então apresenta tudo o que já havia preparado: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras e outros materiais necessários para a construção. Mas ele vai além. Além dos recursos pertencentes ao reino que já haviam sido separados, Davi decide entregar também parte de seu próprio tesouro pessoal. Grandes quantidades de ouro e prata são oferecidas por ele para a casa de Deus. Então Davi faz uma pergunta aos líderes reunidos diante dele: quem estaria disposto a consagrar voluntariamente uma oferta ao Senhor naquele dia? A resposta é imediata. Chefes das famílias, líderes das tribos, comandantes e administradores começam a contribuir espontaneamente para a obra. Ouro, prata, bronze, ferro e pedras preciosas são entregues, e o povo se alegra. O texto destaca que aquela alegria não surgiu apenas pela quantidade de riquezas reunidas, mas porque as ofertas haviam sido entregues voluntariamente e de coração íntegro. Davi também se alegra. Então, diante de toda a assembleia, ele começa a orar. O rei bendiz ao Senhor e declara que a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade pertencem a Deus. Tudo o que existe nos céus e na terra pertence ao Senhor. O reino pertence a Ele. Riquezas e honra vêm dele. Força e poder estão em suas mãos.
Depois de uma vida marcada por governo, conquistas, recursos e autoridade, Davi coloca tudo isso diante de Deus e reconhece de onde realmente veio. Então, faz uma das declarações mais fortes de toda a oração. Davi pergunta quem era ele e quem era seu povo para que pudessem oferecer voluntariamente daquela maneira. E responde reconhecendo que tudo vinha de Deus. Aquilo que estavam entregando ao Senhor havia vindo primeiro das próprias mãos do Senhor. Esse é um dos pontos centrais do encerramento de 1 Crônicas. Davi não apresenta as ofertas como se Israel estivesse enriquecendo Deus com aquilo que possuía. Ele reconhece que o povo apenas devolvia uma parte daquilo que já havia recebido. Mesmo depois de reunir recursos em uma escala extraordinária, Davi não assume a posição de proprietário absoluto. Para ele, Deus continua sendo a verdadeira fonte de tudo. Davi também reconhece a brevidade da vida humana. Diante de Deus, ele e seus antepassados eram como estrangeiros e peregrinos, e seus dias passavam rapidamente. Então pede que o Senhor conserve no coração do povo aquela disposição sincera e ora especialmente por Salomão. Davi pede que seu filho receba um coração íntegro para guardar os mandamentos de Deus e cumprir a missão de construir o templo para o qual toda aquela preparação havia sido feita. Depois da oração, Davi chama toda a congregação a bendizer ao Senhor. O povo responde, inclina-se e adora. No dia seguinte, são apresentadas ofertas ao Senhor, e Israel participa de uma grande celebração. Então, Salomão é confirmado como rei mais uma vez diante do Senhor. E Zadok é reconhecido no sacerdócio. Salomão se assenta no trono do Senhor como rei no lugar de Davi, seu pai. O texto afirma que ele prospera e que Israel reconhece sua autoridade. Os líderes, os guerreiros e até os outros filhos de Davi se submetem ao novo rei. A transferência aconteceu. Davi já não precisa segurar o governo para preservar aquilo que construiu. Salomão recebe o reino. E então, 1 Crônicas encerra a vida de Davi. O texto registra que ele reinou durante 40 anos sobre Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Davi morre em boa velhice, depois de uma vida marcada por anos de reinado, riquezas e honra. Salomão assume definitivamente seu lugar. O cronista ainda menciona que os acontecimentos do reinado de Davi estavam registrados nas palavras de Samuel, Natã e Gade, incluindo seu governo e tudo o que aconteceu com Israel e com os reinos ao redor. E assim termina 1 Crônicas. O livro começou com Adão e atravessou gerações até chegar a Davi. Mostrou um reino sendo reunido, Jerusalém sendo estabelecida, a arca chegando à cidade, o serviço sendo organizado e o local do templo sendo definido. Agora Davi sai de cena. Mas o projeto não termina com ele. Salomão está no trono. Os materiais estão preparados. Os responsáveis pelo serviço estão organizados e a missão está diante da nova geração. A casa ainda não foi construída, mas tudo está pronto para que a construção comece. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo primeiro livro de Crônicas. E depois de atravessar tantas gerações, acompanhar a ascensão de Davi, ver Jerusalém se tornar o centro do reino, a arca ser colocada no centro da adoração e toda uma geração ser preparada para aquilo que viria depois, uma verdade fica muito clara. Ninguém vive uma história isolada diante de Deus. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento. Comente aqui embaixo. Eu entendi a mensagem de 1 Crônicas. Quero que minha vida faça parte do propósito de Deus. Não escreva isso apenas por engajamento. Escreva como uma declaração de quem entendeu que nossas escolhas deixam marcas, que aquilo que construímos pode alcançar outras gerações e que uma vida colocada nas mãos de Deus nunca precisa terminar apenas em si mesma.
E eu quero saber, o que mais falou com você ao longo de 1 Crônicas? Foi perceber que Deus preserva uma história através das gerações? Foi a queda de Saul e o perigo da infidelidade? Foi ver Davi colocando a adoração no centro do reino? A preparação do templo? A maneira como ele trabalhou por uma obra que seria concluída por seu filho? Ou a oração final em que reconheceu que tudo aquilo que possuía havia vindo primeiro das mãos de Deus? Escreva nos comentários. O seu testemunho pode fazer outra pessoa perceber algo que talvez tenha passado despercebido durante o vídeo. 1 Crônicas começou com Adão e terminou com Salomão recebendo o reino. Entre esses dois pontos, gerações nasceram e partiram, homens assumiram responsabilidades, alguns permaneceram fiéis, outros falharam, mas o propósito de Deus continuou avançando. E existe algo profundamente importante nisso para nós. Davi teve grandes conquistas, mas também conheceu seus limites. Ele reuniu recursos, organizou pessoas, preparou o templo e deixou um reino estruturado. Mesmo assim, chegou o momento em que precisou entregar tudo à próxima geração. Nossa vida também passa, nossos títulos passam, nossos recursos passam, nossas conquistas passam. Por isso, a pergunta mais importante não é apenas o que estamos construindo, mas se estamos vivendo reconciliados com Deus. E é aqui que a mensagem deixa de ser apenas a história de um antigo rei de Israel e toca diretamente a nossa própria vida. Se você ainda não entregou verdadeiramente sua vida a Jesus Cristo, não deixe essa decisão para depois. A Bíblia mostra que o pecado nos afasta de Deus e nenhum esforço humano consegue apagar essa separação. Mas Deus veio ao nosso encontro em Jesus Cristo. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou, abrindo o caminho para que recebamos perdão, reconciliação e uma nova vida. Salvação não é simplesmente frequentar uma igreja, conhecer histórias bíblicas ou tentar ser uma pessoa melhor. É reconhecer que precisamos de Cristo. É abandonar a confiança em nós mesmos, arrepender-nos dos nossos pecados e colocar nossa fé naquele que pode realmente nos salvar. Se esse é o desejo do seu coração, fale com Deus com sinceridade. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Eu creio em Ti. Entrego minha vida em Tuas mãos e quero viver de acordo com a Tua vontade. Guia meus passos e transforma minha história. Amém. Não são palavras decoradas que salvam alguém. O que importa é a sinceridade de um coração que se volta para Deus com fé. E se hoje você tomou essa decisão, escreva nos comentários: hoje eu entreguei minha vida a Jesus. Será uma alegria saber que este estudo não apenas ajudou você a compreender 1 Crônicas, mas também marcou o começo de uma nova história na sua própria vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê sabedoria para construir aquilo que Ele colocou em suas mãos. Que você tenha coragem para preparar caminhos que talvez outros venham a concluir e humildade para reconhecer, como Davi reconheceu no final de sua vida, que tudo vem de Deus e tudo pertence a Ele. E que quando a nossa própria jornada chegar ao fim, possamos olhar para trás, não apenas para aquilo que conquistamos, mas para uma vida que permaneceu nas mãos do Senhor. Se este vídeo te ajudou a compreender 1 Crônicas, deixe o seu gostei, compartilhe com alguém que precisa conhecer melhor a palavra de Deus e se inscreva no canal Bíblia Explicada para continuar acompanhando essa jornada através das Escrituras. Nos encontramos no próximo livro, se Deus permitir.